Hoje eu vou passar para vocês rapidamente a correção dos nossos exercícios. Estou fazendo um pouquinho diferente, tá? Mas vamos explicar da mesma forma, tá bom? O exercício da sequência 3, ela está falando que a Sandra tem uma papelaria e vende materiais escolares. E ela costuma comprar de um único distribuidor. Aí, aqui no exercício A, B, C e D, constam algumas dos itens que ela compra e pediu para a gente tentar descobrir qual é o valor ou quais são as quantidades dos itens. O primeiro falou que ela adquiriu 3.600 lápis de cor e 1.200 lápis pretos. E pediu para a gente ver quanto no total ela tinha ou ela comprou de lápis. Se nós fizermos a soma, por quê? Porque eu estou unindo as informações, tenho o total de 4.800 lápis que ela conseguiu, que ela comprou. Na letra B, já está falando não de lápis, mas de réguas. Ela comprou 460 réguas, só que ela já tinha régua. Só que eu não sei quantas réguas ela tinha, mas eu sei que o total das que ela comprou com as que ela já tinha dá 650. E como eu vou saber quanta ela tinha? Eu vou pegar essa quantidade, que é o valor total, e vou subtrair, aqui é um menos, esqueci de alterar, subtrair por 460. E nós vamos obter 190. Então, ela tinha 190 réguas antes de comprar, tá? Na letra C, fala que ela também comprou canetas pretas e algumas vermelhas, tá? A quantidade de canetas pretas foram 2.230. Só que de canetas vermelhas nós não sabemos. Só que a gente sabe que ela tinha um total de 3.540 canetas. Quantas ela comprou? Só nós pegarmos novamente o total e subtrairmos ou fazermos uma continha de menos com as canetas pretas. E a gente vai observar que ela comprou 1.310 canetas vermelhas, ok? E aqui também está falando que ela tinha 205 borrachas e 55 apontadores. Então, qual era o total de borrachas e apontadores? Só a gente pegar, então, unir as informações 205 com 55. E nós vamos obter um total de 260 borrachas e apontadores. Este é o exercício número 1, pessoal. Confiram aí se você acertou, coloque OK, se não, você altere, tá bom? Vamos para o próximo. Agora nós vamos para o exercício 3.2 e vamos fazer da mesma maneira, só que agora vamos utilizar valores para podermos resolver. A Lúcia é uma comerciante que trabalha com material escolar. Para realizar suas compras, ela fez uma pesquisa e observou que nessa loja, a caixa de lápis de cor com 24 unidades custa R$ 27. Só que em outra loja, essa mesma caixa custava R$ 19. E quer saber quanto ela economizou quando ela foi comprar 10 caixas na loja que tem o menor valor. Então, nós pegamos as informações, o valor da loja 1, o valor da loja 2. Nós sabemos que ela comprou 10 caixas. Então, nós vamos somar. Se ela fosse na loja 1, quanto ela gastaria? 270. Esse vai ser o nosso valor total, como se ela tivesse esse dinheiro. E na loja 2, 190. Então, vamos ver quanto ela economizou, porque ela deixou de gastar um valor total. Vamos imaginar que ela tinha 270, passou a gastar 190, ou seja, ela economizou, então, R$ 180, porque eu fiz a subtração do 270,
que a gente pode imaginar que seria o valor que ela teria e o valor que ela gastou, 190, com o resultado, então, de R$ 180 economizados, certo? E no B, na loja Grafite, ela verificou que cada lápis preto custava 50 centavos. E em outra loja, o mesmo lápis custava 35 centavos a mais. Qual é o preço do lápis preto nessa loja? Só nós pegarmos, então, o valor que está na loja Grafite e colocar ou adicionarmos, vamos juntar informações. 35 centavos mais caro e vamos obter o valor de 85 centavos na loja 2. Já o exercício C fala que ela comprou 300 cadernos, dos quais 180 eram brochura. Quantos espirais então tinha? Nós vamos pegar a informação maior, que é a quantidade total de cadernos. Qual outra informação nós temos? Que ela comprou 180 brochuras. Então, vamos separar a brochura para saber quanto resta? Vamos tirar do 300 180 e vai ter um resto de 120. Essa é a quantidade de espirais. Agora, ao iniciar as suas compras, ela tinha R$ 2.000. Depois de fazer todas as compras, restou para ela apenas 260. Quanto ela tinha? Quanto ela gastou, aliás? Nós vamos pegar, então, 2.000 e subtrair 260. Perceba aqui, ó, 0 com 0. Este 0 tem como eu tirar 6? Não. Então, peço emprestado 1 e esse 0 aqui passa a ficar valendo 9. 10 menos 6, 4. 9 menos 2, 7. E aqui sobra 1. Agora nós vamos ver os exercícios do livro que falam sobre essa tabela em que nós temos a população de várias cidades com a sua região, o estado e o nome da cidade. A gente percebe que no exercício A está perguntando qual é a soma da população das 3 cidades do quadro que ficam na região sudeste. Então vamos ver, olha, sudeste seria São Paulo, a cidade de Borá, aliás, aqui a cidade de Serra da Saudade e a cidade de Nova Castilho. Então, somando essas informações, qual é a quantidade de cidades? De número de habitantes, 2.747 pessoas. Agora, e o total da população das duas cidades que ficam no centro-oeste? Centro-oeste está aqui. Quais cidades? Anhanguera e Lagoa Santa. 1.017 em Anhanguera, 1.259 em Lagoa Santa, fazendo um total de 2.276. É só eu somar os dois valores. Agora, diferença. Diferença é soma? Não, diferença é subtração. Então, qual é a diferença entre o número de habitantes de Ipueiras e Oliveira de Fátima? Agora nós vamos ver. Eu vou fazer a diferença. Então, eu vou pegar Ipueiras. Onde está Ipueiras? Está aqui. Qual é a outra informação? Oliveira de Fátima. Vou pegar este valor, que é o maior, diminuindo, e vou tirá-lo do subtraindo. Sempre o valor maior fica em cima, tá? Porque eu sempre retiro do maior outra informação. Não tem como eu retirar do menor uma informação maior. Por isso, sempre o maior fica em cima. E qual é o resultado? 602 habitantes. Agora, esse resultado é maior ou menor que Borá?
Cadê Borá? Borá está aqui. Então, ele é menor, ok? Agora, qual é o total da população das duas cidades do quadro localizadas em Tocantins? Cadê Tocantins? Tocantins está aqui. Deixa eu fazer Tocantins com outra cor. Tocantins está aqui e Tocantins está aqui. Então, eu vou pegar 1037, somar com 1639 e vou obter 2676. Agora, letra E. Rio Grande do Sul. A cidade do Rio Grande do Sul tem mais ou menos habitantes que Borá. Tem mais? Que está perguntando se tem mais. Sim, tem mais. Agora, quantos a mais? Então, vamos localizar. Rio Grande do Sul é o André da Rocha, que tem 1216. Borá tem 805. Então, para eu saber quantos a mais, eu tenho que pegar o 1216 e fazer uma subtração do 805. E eu vou obter 411 pessoas a mais. Agora a letra F pediu para nós organizarmos em ordem crescente, tá? Então, eu vou pegar, para fazer a organização de ordem em ordem crescente, eu pego do valor menor para o valor maior. Então, eu vou colocar aqui, escrever para vocês, como ficaria. Então, a menor seria essa, que é o número 1, depois 2, depois eu pegaria essa que seria a terceira, depois essa seria a quarta, depois essa seria a quinta, essa seria a sexta, essa seria a sétima, essa seria a oitava e essa seria a nona. Ficaria assim, então. 805, 15, 1017, 1037, 1127, 1216, 1259, 1639 e 3260. E este é o exercício dessa página, ok, pessoal? Agora, o exercício da próxima página está falando que o Marcos é um diretor esportivo do time Bom de Bola. E ele foi a uma loja de roupas e perguntou os preços dos artigos que ele precisava comprar. Então, a gente vê aqui, são os artigos que ele precisa comprar, ou seja, as coisas que ele precisa comprar com os valores. Então, vamos ver. Ele precisa de 2 calças de goleiro, 3 agasalhos, 6 camisetas, 5 porta-chuteiras, 4 toucas e 7 sungas. Calcule quanto ele vai pagar. Então, você vai ter que fazer o quê? São 2 calças. Quanto custa cada calça? 59. Então, eu vou somar 59 mais 59. 3 agasalhos. Agasalhos, vou fazer a mesma coisa, vou somar. E assim por diante, somando a quantidade de vezes que estão aqui sendo pedidas. Tá? Essa é uma possibilidade de cálculo. Você somar, por exemplo, 7 vezes o valor das sungas, 5 vezes da porta-chuteira. Só que tem uma outra maneira de você poder resolver esse problema, que é multiplicando. É a multiplicação que nós ainda não vimos, mas é uma outra possibilidade, pois eu sei que vocês já ouviram falar da multiplicação. E, por exemplo, 3 agasalhos. Então, eu vou aqui no agasalho 169 vezes 3. Essa é uma outra possibilidade. Então, eu posso somar
os valores um após o outro, ou eu posso multiplicá-los. E eu vou obter todos esses valores, ou esses serão os resultados de cada um. Agora, a bolinha está perguntando para nós assim: qual é o valor total da compra dele? Então, esses valores que eu coloquei aqui, eu terei que somá-los para eu saber quanto ele gastou. Então, o total dessa soma é 1.180,50. Agora, no 2, se duas sungas custarem R$ 60, quanto custa 8 sungas? Então, 8 sungas vocês vão ter que multiplicar, olha só, é o dobro do dobro de 60. Então, duas, o dobro é 4. Então, o dobro de 60, 120. E o dobro de 120 é 240. Então, 120 e o dobro de 120 é, então, 240. Por isso que fala que é o dobro do dobro de 60, certo? E este é o resultado do exercício 2 da página que nós vimos. Agora, o exercício 3 está dizendo para nós que se as toucas custam R$ 33, quanto custariam 6 toucas? Se 3 custa 33, 6, que é o dobro de 3, custaria 66, que é o dobro de 33. E no exercício 4 está dizendo para nós que ele decidiu comprar 3 bolas de futebol. Então, ele foi lá para comprar 3 bolinhas de futebol, muito boas, de mesmo valor, e pagou R$ 108. Qual é o preço da bola? Então, você pegaria R$ 108 e dividiria por 3. Daria o total de R$ 36. Esse seria o valor dessas bolas. Este exercício nós ainda não explicamos a divisão, mas vocês já aprenderam o ano passado e foi bom para vocês relembrarem. Qualquer dúvida, nas nossas próximas unidades, nós já explicaremos sobre o assunto. Ok, pessoal? Vamos agora para o próximo exercício. O próximo exercício é o do EMAI, que fala que o Pedro e a Thalita estavam brincando com um jogo composto de blocos numerados e para ganhar pontos é preciso empilhá-los segundo a regra. Então tinha aqui, olha, 70, 30 e 40. 12, 26, 38. Que regrinha será que é deste jogo? Pensem aí. Se a gente for observar, 70 é o resultado de 30 mais 40. E 38, 12 mais 26. Então, aqui é a mesma regrinha. Só como você vai saber este valor? Se eu, somando esse com esse, aqui eu vou subtrair 110 por 50, que dá 60. Aqui é a mesma coisa, 160 menos 92 dá este valor. 131 mais 49 dá o valor de cima. 555 menos 333 dá esse valor. E assim por diante. Este eu faço menos, esse é mais, esse é menos, esse é menos e esse é mais. É assim que eu consigo obter os resultados desses exercícios. E agora você responda para mim se você utilizou o cálculo mental ou precisou fazer continha. Em quais deles você usou somente a mente para fazer? Depois vocês vão pegar e conferir esse resultado, o que vocês tiveram com esse que eu estou mostrando. Ok, pessoal?
Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, você deveria pensar. Olha, o Pedro perguntou para a Thalita o resultado de 125 mais 28, se é maior ou menor que 150. Aí ela respondeu, é maior porque 125 mais 5 dá 150. 28 sendo maior que 25, então, portanto, o resultado será maior. Tá? E ela fez isso sem precisar fazer o cálculo, só utilizando a mente. Então, na tabela abaixo, você tem que fazer a mesma coisa. Tente não fazer a continha. Tá? 125 mais 38 é maior ou menor que 160? Maior. Este, maior ou menor? Maior. Este aqui também é maior. 170 mais 56, menor que 250. 270 mais 170, menor que 450. 370 menos 95, maior que 250. E assim por diante. Olha, confiram todas essas contas. O xizinho que eu coloquei é o resultado, tá? Lembrando que isso é uma aproximação que estamos fazendo, ok? Ah, professor, mas eu estou em dúvida. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo, tá? Confirmando na calculadora ou à mão mesmo, certo, pessoal? Já na atividade 3.5, a Thalita e o Pedro, eles calcularam este valor de forma diferente. O Pedro fez a decomposição, olha. Ele utilizou aquela matéria que nós falamos na última aula para poder fazer esta soma. Então, ele somou 9 mais 5, que deu 14. 80 mais 60, 140. E 100, com nada, 100. Somou cada resultado, dando 254. Aqui a Thalita fez a mesma coisa. Só que o que ela fez? 9 mais 5, 14. O 1 que está aqui do 14 já não faz parte da casa das dezenas. Então, ela jogou lá para o dezeno 10, ficando só o 4 aqui. Então, 1 mais 8 mais 6 dá quanto? 1 mais 8, 9. Mais 6, 15 ou 150. E este número que sobrou da centena, ela pôs lá para a casa da centena, ficando aqui em cima. E 1 mais 1 igual a 2. Foi assim que ela fez. Os dois procedimentos, então, estão corretos? Sim, eles estão corretos. O que diferencia cada um? O Pedro usou a decomposição e a Thalita não usou. O que significa o número 1 escrito acima? Foi o que eu acabei de dizer. O resultado foi maior do que da ordem que o número está, pertencendo à classe seguinte. Por isso que nós colocamos ele aqui em cima. Porque este pertence à classe da dezena e este da centena. Porque olha o resultado. Foi maior do que a classe que ele estava. Agora, por que no procedimento o do Pedro não apareceu? Porque aqui ele usou a decomposição e, da forma detalhada, não precisou passar para cá. Tá? Ele simplesmente só fez a soma de cada casa ou cada ordem ou cada grandeza separadamente. Certo? E aqui, o exercício 2 pediu para nós encontrarmos os resultados dessas adições. E eu coloquei aqui embaixo o resultado de cada uma, ok? Então, você confira com a sua conta. Se estiver diferente, refaça. Se não entender, pode me mandar uma mensagem que eu explico para você. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício. Agora nós vamos ver a atividade 3.6. Fala que para calcular esse resultado de operação 375 menos 138, o Pedro escreveu dessa forma, de uma forma que foi
decomposta. Então, ele colocou a unidade separadamente da unidade, a dezena separadamente, dezena inteira e a centena inteira. E ele realizou a operação. Mas ele ficou numa dúvida. Qual foi a dúvida? Como ele vai subtrair de 5, ele vai subtrair 8. Só que a Thalita falou assim, olha, que a decomposição dos números poderia ser realizada de outra maneira. Então ela escreveu, se aqui eu não consigo, então eu vou pedir emprestado da próxima ordem. A ordem maior, a casa maior. Se aqui eu tinha 70, eu emprestei 10 para essa casa. Então aqui eu fiquei com 60, não mais 70. E aqui eu não tenho só mais, eu não tenho apenas 5, agora eu tenho 15. Então, o que ele fez? 15 menos 8 deu 7. E aqui, ao invés de ser 7 menos 3, ou 70 menos 30, seria 60 menos 30, que ficaria 30. Ele conseguiu resolver essa situação. E aqui ele fez a subtração normalmente. 3 menos 1, 2. Só que aqui, como está na casa da centena, equivale a 200. Como está na casa da dezena, equivale a 30. Tem uma outra forma de nós podermos resolver este problema sem escrevermos dessa maneira decomposta? Sim, de uma maneira mais enxuta, uma maneira mais simples. E ela representou isso daqui dessa maneira. Olha, essa operação feita, ela apresentou assim, como se nós colocássemos o 1 em cima do 5. Eu faço um risco no 7 e transformo ele em 6. Então, aquela operação, aquela maneira que nós falamos para vocês, pede emprestado, é justamente isso. Nessa casa, eu não tenho como tirar, lembra que eu falei, não tem como eu tirar de um número menor um número maior? Só que nessa situação, eu não tenho como inverter aqui as casas. Então, o que eu faço? Vou na casa seguinte, peço emprestado. Aqui eu pedi emprestado uma dezena, pedi emprestado 10. E do 5 passou a ficar 15. Agora sim eu consigo resolver. De uma maneira mais resumida, é assim que eu representaria. E aqui, que era 70, não mais é 70, ou seja, não é mais o 7, e sim o 6, certo? Olha, o que você observa de diferente? Um foi usada a decomposição e o outro não. Em um ficou mais clara a situação do emprestar para outra casa. O que significa o número 6 escrito acima do 7? Significa que o resultado obtido foi maior que o valor da ordem que o número está pertencendo à classe seguinte, com maior valor. Ou seja, eu emprestei e aqui não vale mais 70, vale 60. Tá? Essa é a resposta. Então, o que significa o número 6 escrito acima do número 7? Significa que eu emprestei para a casa da unidade da dezena 10 unidades e fiquei com apenas 60. E o número 15 acima do 8 quer dizer que ao 5 foi somado 10. Então, eu recebi 10 da outra casa. Esta é a resposta do exercício B. E aqui, resolva. 378 menos 39, este resultado. Esta operação dá 158 e esta operação dá 589. Se você tiver dificuldade de fazer dessa maneira, decomponha os números. Aí você vai conseguir entender o emprestar, o riscar e o ficar aqui com este número apenas. Se mesmo assim você não conseguir entender, me mande um recadinho que eu vou explicar para você. Ok? Agora vamos para o próximo.
Agora, o valor, a página do livro, página 40, fala um pouquinho daquilo que nós vimos nas aulas passadas, sobre a posição dos algarismos nas ordens, tá? Então, a professora Helena aproveitou de falar a importância dos conhecimentos de dados pesquisados e também o valor posicional de alguns algarismos. Ela desafiou a turma a escrever em números compostos somente por algarismos 1, 2, 3 e 4. E a turma apontou esses resultados. Agora, leia os números escritos nos cartões azuis. Como eu vou ler esses números? Da maneira que eu escrevi aqui embaixo. 4.321, 4.213, 4.312, 4.132, 4.231, 4.123. Dos números escritos nos cartões verdes, qual é o maior e qual é o menor? O maior, 3.421, e o menor, 3.124. É possível escrever outros números usando esses algarismos? Sim, é possível. Aqui eu coloquei apenas, olha, sugestões, infinitas sugestões. E você pode colocar outras, desde que não repita os algarismos, certo? Mas você também pode colocar uma dessas sugestões, se você não colocou nenhum. O exercício 4 me diz qual é o valor do algarismo 1 em cada um dos números. Aqui, ele tem o valor de apenas uma unidade, que está na ordem da unidade simples. Aqui, ele tem o valor de 100 unidades, porque ele está na ordem da centena simples. E aqui, ele tem um valor de 10 unidades, porque ele está na classe, na ordem da dezena. E agora, a Ana perguntou à professora quantos números de 2 algarismos podem ser escritos usando apenas algarismos de 1 a 9, podendo repetir nos casos de 11 e 22. Essa foi fácil. Qual seria? A letra B. Eu consigo escrever 81 números usando os 2 algarismos, que seria 9 vezes 9. Agora vamos para a próxima página. Próximo exercício. Uma observação importante. Vamos lá, a professora Helena comentou que o algarismo das unidades desse número é 7, mas que isso não significa que ele tem apenas 7 unidades. Lembra dessa atividade que nós fizemos? Agora, como você entende essa afirmação? Essa afirmação, eu entendo que o algarismo das unidades de um número não necessariamente coincide com a quantidade de números deste número. Agora, a letra B. Quantas unidades tem este número? Ele tem 4.217 unidades. Essa é a quantidade de unidades desse número. Agora, olha só. O número 4.217, o algarismo da unidade é 7 e ele possui essa quantidade de unidades. O algarismo da dezena é 1 e ele possui essa quantidade de dezenas. O algarismo das centenas é 2 e ele possui 42 centenas. O algarismo da unidade de milhar é 4, portanto, possui 4 unidades de milhar. E aqui nós vamos fazer igual fizemos naquele outro exercício do EMAI, as informações relativas a esses números. Então, nós obtemos... Então, aqui vocês vão perceber que nós fizemos este exercício igual do EMAI. Então, este número colocado, o algarismo colocado nessas casas, qual é o valor de cada um? Então, ele possui 8 dezenas e 87 unidades. Este número colocado nessa sequência possui 3 centenas,
30 dezenas, 307 unidades. E este número, colocado dessa maneira, possui 4 centenas, 42 dezenas, 426 unidades. E estes são os exercícios que nós fizemos, a correção de todos os exercícios. Espero que vocês tenham acertado todos. Se não acertou, corrijam. E se tiver alguma dúvida na correção, me chamem no WhatsApp. Tá bom? Tchau para vocês, pessoal. Até mais. Exercício.